Olha, conosco, gentilmente, o professor Francisco Fonseca, que é professor de cientista político da Fundação Getúlio Vargas, o professor Alexandre Hecker, que é historiador do Mackenzie, e o professor Joel Formiga, também que é cientista político e professor da FIA da Universidade de São Paulo. Obrigado, então, pela gentileza e tal. Bom, eu gostaria de começar perguntando a vocês exatamente o que a gente estava perguntando ali para o nosso público. Fonseca, como é que ele chegou onde chegou? O que se abriu a ponto dele, vamos dizer assim, se tornar um personagem tão marcante na política brasileira? Me parece que são dois grandes fatores. O primeiro é que esta legislatura da Câmara Federal é certamente a mais conservadora desde a redemocratização. O DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que monitora, que fiscaliza, né, o parlamento, mostrou isso nos seus estudos, que os interesses defendidos majoritariamente, né, pelo atual Congresso Nacional, sobretudo a Câmara de Deputados, é vinculado àquilo que se chamou de BBB, né? O que é BBB? É a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Né? Isso ficou conhecido nos bastidores da bancada BBB. Em torno disso, na verdade, envolvem muitos interesses empresariais, né? Interesses também contrários a direitos civis e direitos sociais. Né? Então, interesses empresariais, interesses contrários à democratização da sociedade brasileira, inclusive do ponto de vista de direitos civis. Veja toda a discussão sobre casamento homossexual, que é um tema universal. As pessoas têm a opção sexual que queiram ter. Então, o Estatuto da Família, né, liderado pelo Eduardo Cunha, por exemplo, e que expressa esta posição conservadora, entende que família é apenas um homem e uma mulher. Agora, e os outros que têm outros entendimentos, percepções e opções de família? Está fora. Bom, então, o primeiro ponto, a primeira explicação, ao meu ver, é que este ambiente político-ideológico foi absolutamente fundamental para surgir uma figura como o Eduardo Cunha, que é um sujeito conservador, né? E bastante, digamos, ativo nos meios empresariais. Você, de alguma maneira, já falou um pouco sobre isso. O segundo ponto, o segundo aspecto, é que o Eduardo Cunha, e isso aqui, muitas versões que já apareceram nos bastidores da vida política, que ele seria uma espécie de agenciador de cerca de 1,5 de parlamentares. Empresas dariam dinheiro para ele, que por sua vez ele agenciaria, né, vários parlamentares. Então, fala-se que o Eduardo Cunha, não se sabe bem o número, mas entre 150 e 200 parlamentares, num congresso de 570, é muita coisa. Né? Então, uma bancada eminentemente conservadora, eu diria reacionária, em vários sentidos. Eu queria lembrar ao seu telespectador que foi aprovado na Câmara de Deputados a terceirização da mão de obra no Brasil. Significa que todos os trabalhadores das atividades fim poderão ser pessoa jurídica, emitir uma nota fiscal no final do mês. Ou seja, isso significa a derrogação da CLT. É um atentado aos direitos dos trabalhadores, tal como os capitalistas brasileiros, coordenados pela Fiesp, né? Claramente... Sonhavam com isso. Sonhavam uma lei assim. com esta lei. Isso foi aprovado em primeira instância. Sim. E se for aprovado, todos nós aqui poderemos ser trabalhadores PJ. Né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Que a junção de um Congresso conservador, num momento político em que aquilo que se chama de direita saiu às ruas, que era inédito nas manifestações das classes médias, né? Contrário ao presidente Dilma, contrário, enfim, a favor do impeachment, etc., 80% dessas pessoas tinham uma renda totalmente acima do padrão médio no Brasil, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pela primeira vez tinham ido a uma manifestação. Então, este ambiente que foi fortemente, queria só completar essa ideia, estimulado por um agente, né, de golpe no Brasil, chamado Rede Globo de televisão, Sistema Globo de televisão. É um agente de golpe no Brasil, aliado a um segundo agente de golpe, chamado Fiesp. Isto se juntou, né, estimulou este conservadorismo, né, que foi às ruas e, portanto, deu mais força ainda para Eduardo Cunha, para a bancada BBB e para o empresariado. Entendo. Que está absolutamente contente em retirar uma presidente. Agora, se você me permite, gostei muito da análise do Fonseca, muito interessante, mas eu pensava, Fonseca, em dar um pulo um pouquinho mais para cima. Eu acho que você tem razão em quase tudo que diz, mas há uma estrutura maior por trás de toda essa combinação. O Eduardo Cunha é PMDB. O PMDB é o grande aliado dos governos petistas, desde 2002
adiante. Uma então, parte do PMDB. Essa estrutura, não é uma parte. A estrutura essencial do governo petista que tomou de assalto a Petrobras e outras empresas, atribuindo, por exemplo, ao Cunha, um pedaço desse bolo para que ele se aproveitasse e que assim apoiasse os governos Lula e Dilma, foi fundamental. Esse acordo não nasceu da vontade não é o povo eleitor que passou a ser conservador de uma hora para outra. Não, isso faz parte de uma história. Aliás, depois, se você me permitir, queria voltar lá no Império. Voltar lá no Império. Mas respondendo já ao que eu achei excelente, que o Fonseca disse, é o seguinte: essa estrutura foi montada para assaltar o poder a partir do PT e do seu aliado fundamental, o PMDB, do seu aliado fundamental. Nesse sentido, se colocou em execução, em operação, uma estrutura de poder que deveria permanecer por 20 anos, ou por mais, 25, etc. e tal. Mas a fissura acabou ocorrendo. Então, não vejo que haja golpe nenhum, muito ao contrário. Há uma reparação de uma estrutura que ia muito mal. E, evidentemente, quem capitania todas essas mudanças contemporâneas é o próprio sócio do PT, que se sentiu agora na possibilidade de ser poder. Joel. Essa pergunta sobre da onde vem o poder, né? Como cresceu esse fenômeno do Eduardo Cunha, a gente pode olhar um pouco mais para trás, porque de fato ele tem um apoio de uma centena e meia, talvez, os que ele chama de apoiadores, né? E esses apoiadores, como ele os conquista? Conquista agenciando verbas para suas campanhas. Então, essencialmente, é assim que ele consegue apoiadores e tão fiéis, né? Ele quase no abismo, no precipício. E ainda há pessoas... Ontem mesmo, né? Marcos Rogério, lá que é o relator na CCJ, defendendo, escrevendo um relatório a favor e defendendo Eduardo Cunha. Ele é muito habilidoso nisso. Eu não acho que ele não angaria apoio popular. Embora ele seja um deputado conservador e haja uma certa onda conservadora nas ruas, não há uma ligação entre um e outro. Nesses movimentos de rua, a gente vê claramente um fora Cunha. Exatamente. Um fora Cunha muito forte. Agora, ele é muito habilidoso... Após o impeachment, né? Porque antes não. Não, mesmo antes do impeachment. Mesmo antes. Durante o processo todo lá atrás... esteve com o Cunha, né? Não é que o Cunha já denunciado, o MBL já esteve com o Cunha. Não chegava sem nenhum problema, né? O Cunha serviu num determinado momento para iniciar o processo de impeachment. Houve um movimento de cuidado que precisamos do Cunha, até houve, mas que o Cunha não tinha apoio popular. A ideia do impeachment tinha, o Cunha não. Agora, o Cunha começou nessa habilidade regimental que ele tem, que é impressionante, lá atrás, no tempo do Collor. Quando o Collor era candidato, Silvio Santos estava por sair candidato e ele, Cunha, teria sido o arquiteto para desmontar legalmente a candidatura de Silvio Santos. Daí ele se aproximou de Collor e foi presidente da Telerge. No Rio de Janeiro. Durante uma época em que a Telerge foi acusada de grandes esquemas de corrupção, as teles estavam no centro de algumas das acusações à época, e ele foi angariando esse poder. E, a princípio, né, quer dizer, tem uma coisa que há que se provar e tudo, mas esse apoio que ele tem do dinheiro das empresas, do setor empresarial, ele compartilha com esse grupo que ele chama de grupo de apoio. E isso vale para estados, deputados estaduais de vários estados, não só no Rio de Janeiro, que é o estado dele, mas também para o setor federal, Câmara, Senado e vários postos, onde ele planta essa rede de apoio. E nesse sentido ele é muito habilidoso. Tá bom. Eu vou passar a palavra para você que daqui a pouquinho nós vamos ter o programa inteiro para falar. Todos aqui poderão defender assim as suas ideias com facilidade. Olha, os nossos convidados continuam aqui conosco no nosso portal carre7.com. Vou fazer uma pergunta para cada um, haja vista que nós temos então três convidados. Joel, o Fonseca falou agora um pouquinho na bancada BBB. Bola, é isso ou não? Bala, boi e Bíblia. Isso podia ser 4 até. Né? Essa seria 4. Podia ser mais um B. Mais um B. É assim que a gente pode dividir o Congresso ou há outras divisões diferentes dessa que o Fonseca citou? O Congresso tem várias divisões, pode ser segmentado de várias formas, né? Por estado, certamente, é uma divisão. E às vezes eles se comportam de forma estadual, defendendo o interesse de um estado, independente do partido. Por partido,
é uma divisão bem clara, porque tem as lideranças partidárias, essa talvez é a mais importante das divisões, e por interesses. Né? Então, há uma bancada mais à esquerda, há a bancada sindicalista, alguns dizem que há bancadas de empresas privadas, que tem o nome da empresa privada, para não citar nenhuma aqui. A bancada da Bíblia, que são os evangélicos ou os cristãos que se alavancam dessa forma, sobre uma base religiosa, né, para se eleger. O Cunha se apoia, né? É a do Cunha. O Cunha tem um pé nessa bancada, Aquele mas ele não, eu diria que o poder dele é anterior à ascensão dos evangélicos, que é mais recente. Né? Então ele não é dependente dessa bancada, embora ele tenha, claro, um trânsito muito bom com esse setor. Não sei se na área do boi, porque ele não tem uma força agropecuária, talvez em alguns alinhamentos, o Caiado, né, o senador nesse caso, é mais um representante mais legítimo dessa bancada do boi. Né? E da bala, é uma bancada que hoje cresce. Alguém me lembrou que ele vendia carne latada de boi. Será que é essa ligação que ele tem com o boi? Talvez. Mas ele já defendeu uma liberalização do Estatuto do Desarmamento. Né? Não é a origem dele, porque seria a origem mais de policiais e militares, ex-militares que formam uma bancada da bala. Chamada da bala. Talvez. E das empresários de segurança privada, né? Também. Estão por trás da bancada da bala. Né? Tá, então essas são outras divisões possíveis, além daquelas que o... E outras que derivam delas. E dependendo da matéria, é muito interessante observar como se comportam essas bancadas. Por exemplo, quando foi a eleição do Fachin, a nomeação do Fachin como ministro, a bancada do Paraná, mesmo o PSDB, que era a oposição, correu em apoio, né? Porque era uma coisa, tinha um regionalismo forte, questões de impostos, né? Então, as discussões sobre a questão fiscal também esbarra muito na questão estadual, né? Essas bancadas, eles se agrupam de acordo com os interesses. Ok, continuamos já já. Fazemos um rápido intervalo, em 30 segundos nós estamos de volta.